Fala pessoal, meu nome é Renan Araújo, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de Dynamo para vocês. Nós vamos trabalhar aqui um exercício, tá? Prático de como você consegue utilizar o Dynamo para extrair informações de um modelo. No caso aqui nós vamos extrair a quantidade de barras, né, de vergalhões para cada diâmetro que nós vamos comprar, por exemplo, beleza? E nós vamos extrair desse projeto, que é o projeto do treinamento de Revit estrutural. Se você já é aluno do nosso treinamento, você pode pegar lá o projeto finalizado para fazer esse exercício com a gente. E se você ainda não é, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se tornar aluno do nosso treinamento. Mas não se preocupe, o conhecimento que a gente vai passar aqui pode ser adaptado para outros projetos, né? Seja de estruturas ou também de outras disciplinas, beleza? A ideia aqui é extrair informação, então você consegue adaptar, beleza? Eu tenho aqui o meu projeto, eu já estou com o Dynamo aqui aberto, tá? Eu vou clicar aqui para criar um novo Dynamo, né? Uma nova rotina. E assim, pessoal, eu não vou esmiuçar cada detalhe do Dynamo aqui, tá? Até porque isso necessitaria de um treinamento. A ideia aqui é mostrar de forma prática, né, a execução de uma rotina simples para extração de informações, beleza? Então vamos lá. O primeiro nó que eu vou buscar aqui dentro do meu Dynamo é o All Elements of Category, que é esse aqui, ó. O que esse nó faz? Eu busco todos os elementos de uma determinada categoria, beleza? O outro nó que eu vou precisar é o de categoria, ou seja, eu preciso definir qual é a categoria da minha entrada que eu vou extrair as informações, no caso dos elementos. E aí eu posso buscar aqui o nó categories, né, categorias, ou eu posso, né, aí depois eu ligarei aqui, ou eu posso, vou deletar aqui, clicar duas vezes aqui em category, que agora o Dynamo tem esse preenchimento inteligente, onde eu seleciono aqui o nó baseado em uma porcentagem de possibilidade de ser aquele nó que eu vou utilizar. No caso aqui, o nó, né, mais possível de ser aplicado aqui, o Dynamo está me passando, que é justamente de categorias. Então, vou selecionar aqui, que ele já vem ligado, inclusive, e aí basta eu selecionar aqui a categoria. Como no meu caso aqui eu estou com o Revit em português, as categorias estão em português. Então, eu vou colocar aqui pilares estruturais, tá? Se eu botar aqui pilares, ele vai trabalhar o pilar arquitetônico. Não é o caso. Pilares estruturais. E aí eu tenho aqui, né? Se eu vim aqui, ó, arrastar o mouse em cima e clicar aqui no pino, eu tenho aqui uma lista com todos os meus, com todas as minhas famílias de pilares, beleza? Pessoal, a ideia aqui dessa rotina exemplo que a gente está fazendo junto é ser uma rotina de extração de informação. Então, teoricamente, eu vou trabalhar só com parâmetro e matemática, né? Só que assim, o Dynamo é interessante, né? Porque a gente pode também trabalhar com geometria, a partir dessa geometria extrair, além de extrair informações, também modelar elementos, né? Nesse nosso caso aqui, eu não precisaria, teoricamente, trabalhar com geometria. Mas eu quero mostrar para vocês como que funciona isso, né? Como que é a visualização de uma geometria dentro do Dynamo. Eu tenho aqui uma lista de famílias, né? E eu quero buscar a geometria desses pilares. Como que eu posso fazer isso? É muito simples. Você vai vir aqui, ó, vou mostrar agora você obtendo um node a partir dessa lista lateral aqui, tá? Dessas categorias laterais. Vou vir aqui em Revit, depois vou vir aqui em Elements, em seguida em Element e por último aqui em Geometry, beleza? E vou clicar. Pronto. Repetindo, pessoal. Revit, Elements, Element e Geometry. Feito isso, eu vou ter esse node aqui e basta eu ligar um com o outro. Aí você vai ver que lá atrás, no background, a gente tem alguns sólidos, né? Alguns elementos. Seriam os meus pilares. Vamos lá. Primeiramente, para você passar para um ambiente de trabalho de geometria no Dynamo, que é o ambiente que está lá atrás, você precisa clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui com essas figuras geométricas. Feito isso, os nós vão ficar em segundo plano e em primeiro plano agora eu tenho justamente as geometrias. Para voltar, basta clicar aqui. Mas vamos lá. Clicando aqui, eu posso tanto mover, né, para frente, para trás, como eu também posso rotacionar com o botão direito. Beleza? E aí eu tenho aqui as minhas geometrias, que nesse caso aqui, retornando aqui para os nodes, se eu clicar aqui para ver a lista de elementos, eu tenho vários sólidos, beleza? Então aqui é só para exemplificar para vocês como funciona essa questão de extração de geometria. Obviamente aqui é só a pontinha do iceberg, né? É só a extração. Aqui você consegue trabalhar essa geometria, trabalhar as faces, enfim, fazer uma infinidade de coisas. Por exemplo, o lançamento de armadura, né, de um modelo estrutural aqui no Revit, quando a gente faz por rotina, obviamente, começa por aqui.
Você extraindo a geometria, no caso aqui, do pilar, e a partir dessa geometria você trabalhar para inserir aí as armaduras, beleza? Só um pequeno exemplo, beleza? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui, já que a gente não vai precisar dessa geometria, para a gente continuar o nosso processo de extração de informações, beleza? Vamos lá. Pessoal, agora eu quero extrair as armaduras desses pilares, beleza? Aí assim, eu poderia criar vários nós aqui para poder extrair essas armaduras, mas eu quero mostrar para vocês uma saída bem interessante, que seriam utilizando os pacotes feitos pela comunidade. O Dynamo tem uma comunidade muito grande, né, de usuários. Esses usuários criam pacotes, né, pacotes com nós que não tem de forma padrão no Revit, né, como vocês podem ver aqui, desculpa, no Dynamo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho os nossos padrões, né, mas eu posso baixar pacotes que estão aqui em Addons, aqui embaixo, certo? E nesses pacotes eu tenho aí nós que a comunidade fez e já está pronto, beleza? Às vezes é um nó só que compõe, sei lá, uma infinidade de nós muito maiores que deixaria meu gráfico mais pesado e está tudo resumido em um único nó, beleza? Ou mesmo nós que foram feitos com linguagem de programação textual, seja com Python ou com C Sharp, beleza? Mas enfim, isso é só uma explicação bem por cima, tá? A gente pode trabalhar isso posteriormente com vocês. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar um nó que está dentro desse pacote aqui, o ACO, beleza? Então, assim, como que você vai baixar este nó? Você vem aqui em pacotes e em gerenciador de pacotes. Feito isso, você vai esperar aguardar e aí você vai buscar o nome do pacote. No meu caso aqui é o ACO, então basta digitar ACO. Aqui no meu está instalado, né? Mas enfim, você vai clicar aqui em instalar e após instalar ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Beleza? Na lista aqui de pacotes. E aí, no caso, o nó deste pacote que eu vou utilizar é o get Rebine Host, beleza? Que ele vai buscar as rebars, né? Todos os vergalhões dos meus elementos. Se eu ligar um com o outro aqui, eu vou ter aqui, ó, uma lista com vários dicionários. Também não vou entrar nessa questão dos tipos de coleções, tá? A gente pode trabalhar isso posteriormente, mas enfim, você não precisa entender isso agora. Com todos os vergalhões. E como você pode ver aqui, ó, cada elemento gera uma lista de armaduras. É isso que você precisa entender agora, tá? Cada elemento gera uma lista de armaduras, tá? Mas nesse caso aqui eu não quero vários sublistas, eu quero trabalhar uma lista única, beleza? Até porque eu quero agrupar depois para poder extrair o que é barra de 5, barra de 10, enfim. Então como que eu posso fazer isso? Você vai mesclar, né, a sua lista. E para isso você utiliza o flatten, né, que é uma forma de você achatar a lista. Então eu vou ligar aqui essa saída nessa entrada. E se eu vir aqui, botar para mostrar, agora sim eu tenho uma lista única com todas as armaduras. Tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma extração de diâmetro, né? No caso, uma extração por meio dos parâmetros. Então, assim, como que eu faço para descobrir esse diâmetro? Primeiramente, eu preciso saber qual é o nome que está no parâmetro lá no Revit. Eu poderia vir aqui, né, e verificar, né, manualmente qual é o nome do parâmetro, mas isso não seria divertido o suficiente para fazer aqui agora. E também porque eu quero mostrar para vocês um node interessante, que é justamente o node para extrair os parâmetros de um determinado elemento. Se eu clicar aqui nessa saída e colocar aqui nessa entrada e vir aqui, eu tenho agora uma lista com todos os nomes dos meus parâmetros, beleza? Assim fica mais fácil eu descobrir qual é o nome, que no caso aqui vai ser, ó, deixa eu baixar aqui, vai ser aqui, ó, diâmetro da barra, e a partir do nome deste parâmetro, eu consigo extrair o valor do meu diâmetro, beleza? E como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, get value, get parameter, value by name, beleza? Com este node aqui, eu consigo, a partir do nome do parâmetro, extrair o seu valor, tá? Então, para a primeira entrada aqui vai ser a dos elementos, beleza? A lista de elementos, ou seja, a lista de vergalhões. E a segunda entrada aqui é o nome do parâmetro. Para eu inserir o nome do parâmetro, eu vou precisar de um node do tipo string, que é uma sequência aí de caracteres, beleza? Então, vamos lá. Qual é o nome do parâmetro? Diâmetro da barra. Então vamos lá. Diâmetro da barra. Agora basta eu inserir aqui, ó. Vamos ver se deu certo. Opa, agora sim eu tenho uma lista com todos os diâmetros aí dos meus vergalhões.
beleza? Agora sim, como vocês podem ver aqui, eles estão completamente aqui bagunçados, né, pessoal? Eles estão assim, tem uma barra de meia, depois tem uma barra de 5, depois tem uma barra de 10. Não está agrupado, né? E também não tem, perdeu a ligação aqui com o elemento vergalhão. Eu tenho aqui o elemento, eu tenho aqui, eu tenho aqui o elemento vergalhão, beleza? E aqui eu tenho o meu diâmetro, tá? Separado. Eu preciso, para saber, para poder extrair essa informação de forma correta que eu quero, eu preciso meio que agrupar, né? Eu quero saber que esse vergalhão é de 5, esse vergalhão é de 10, mas isso é agrupado. Como que eu posso fazer isso? Aí nós temos um node chamado group by, by key, beleza? Feito isso, eu vou ligar aqui. A primeira entrada seriam a lista de vergalhões e a segunda entrada a lista de diâmetros. Dessa forma, eu vou ter o agrupamento dos meus vergalhões agora sim por diâmetro, beleza? Mas Renan, será que tá certo, cara? Será que aqui não tem um vergalhão? Por exemplo, esse primeiro aqui não tá um vergalhão de 10, um de meio, um de 5? Vamos testar? Eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar aqui esse mesmo conjunto aqui, ó, de nodes, né, de nós, a string e esse que busca os parâmetros por nome, eu vou dar aqui, ó, vou selecionar eles dois, ó, seleciono os dois, vou dar um Ctrl C e agora eu vou dar aqui um Ctrl V, beleza? Feito isso agora, eu vou pegar aqui os grupos e vou ligar em Elements. E como vocês podem ver aqui, pessoal, ó, vou botar aqui para cima, ele está agrupando. Eu tenho primeiro as rebars aqui, ó, são de 5. Depois aqui, ó, vou baixar mais um pouco, porque a maioria de 5 por causa dos tribos. Tenho de 10, tenho de meia e por último tenho de 16, beleza? Então assim, tá agrupando de forma correta, certo? Agora, pessoal, aproveitando aqui que a gente colocou esse conjunto aqui desses dois nós aqui, né, para extrair o diâmetro, vamos extrair agora o comprimento dessas barras. E como que eu posso fazer isso? Eu posso voltar aqui, ó, para verificar de novo os meus parâmetros e eu vou buscar aqui justamente este parâmetro aqui, ó, comprimento total da barra, beleza? Então eu venho aqui, ó, vamos digitar aqui, ó, comprimento total da barra. Feito isso, ele vai me entregar aqui, ó, o comprimento total dessas barras, beleza? De todas as barras, ó, beleza? E agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar. Aí eu posso vir com esse nó aqui de soma, o sum, beleza? Somar. E aí eu vou ter aqui, ó, a soma. Mas você fala assim, poxa, Renan, mas tá numa unidade esquisita, né? Essa unidade aqui está em milímetro, tá, pessoal? Então, assim, para a gente poder converter, você pode utilizar esse nó aqui de conversão, ó, que é justamente isso aqui, ó, Convert by Units. Vou clicar nele. Ele é um nó um pouquinho pesado, às vezes pode demorar um pouquinho aí no seu computador, tá? E aqui ele já está aqui na categoria de conversão correta, que é comprimento. E aqui eu vou só definir aqui as unidades. No meu caso vai ser de milímetros para metros, tá? Vamos colocar para metros. E agora eu vou ligar este com esse. Vou vir aqui para ver o resultado. Beleza, já tem uma conversão feita. Agora, como nós sabemos, as barras comerciais são medidas de 12 metros. Beleza? São barras de 12. Então, vamos dividir esse valor aqui. Aí eu vou buscar o node de divisão. Vamos dividir ele por 12. E aí eu posso vir aqui com o nó de número. Vamos dividir ele por 12, tá? Vou colocar aqui. E aqui eu tenho a quantidade de barras por diâmetro. Então, 185 barras de 5.0, 52 barras de 10, 98 barras de meia e 26 barras de 16, tá? E você fala assim, poxa, não, mas eu quero botar aí aqueles 10% de perda, né? Porque pode ser que a gente tenha na obra essa porcentagem ou uma porcentagem maior, depender da sua equipe aí de armação. É simples. Nó de multiplicação, você vem aqui, vamos multiplicar aqui, ó, por 1,1, né? Para a gente conseguir aí os 10%. Beleza? Feito isso, pessoal, agora só vamos aqui dar um arredondamento, né? Um round aqui. Vamos arredondar aqui esse número. E nós temos aqui, pessoal, que nós vamos precisar de 205 barras de 5.0, 58 barras de 10,
108 barras de meia e 29 barras de 16, beleza? Então é isso, pessoal, é uma rotina bem simples de fazer, tá? Vou passar aqui por ela para vocês verem de novo, né, ela completinha. É uma rotina simples de fazer que me ajuda aí na extração de informações do meu projeto, né? Às vezes você quer tá fazendo um orçamento, tá? Precisa fazer rápido, precisa extrair essa informação de forma mais rápida e precisa talvez até reutilizar isso em outros projetos. Guarda essa rotina que você consegue fazer essa extração de forma completa. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero aí que essa aula, né, digamos assim, esse exercício que a gente fez aqui, tenha bons feedbacks aqui nos comentários. Se vocês gostarem, né, desse tipo de conteúdo, eu vou continuar postando sobre Dynamo aqui, tá bom? Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido aí pelo menos um pouquinho do começo de como utilizar o Dynamo, né? O céu é o limite, tem muita coisa que dá para fazer aqui e a gente pode fazer juntos, tá bom? Valeu e até a próxima.